sou Maria do Monte, estou gravando para o canal Memórias Afetiva da Zezé Loureiro. Recentemente eu fiz um vídeo para o canal, onde eu mostrava o cultivo das suculentas, que são as plantas que eu cultivo no momento. Houve alguns pedidos e a Zezé me solicitou que eu fizesse uma exposição mostrando como que eu cuido das suculentas. Então, não tem muito segredo, mas existe uma certa técnica. Eu já cultivo há mais de 10 anos e ainda hoje me deparo com alguns problemas no cuidado com elas. Então, as pessoas às vezes ficam frustradas, dizem, eu não consigo, eu desisto porque eu não consigo cuidar. Então, chegam no supermercado, na floricultura, compram uma planta linda, chega em casa, demora uma semana, a planta morre. Por quê? Suculenta, ela não é planta para ambiente interno. Não existe isso de você comprar e cultivar dentro de casa. Ela vai ficar ali um tempo só e vai morrer. Porque ela é planta que ela requer o sol pelo menos 4 horas. E que de preferência o sol da manhã, né? Porque vamos imaginar que elas são plantas que não são originárias daqui. Elas vêm de ambiente muito frios, geralmente, e muito sol e à noite muito frio, né? Então elas requerem muita luminosidade e uma temperatura adequada. Então tudo isso, se faltar, você pega do supermercado, ela já vem climatizada, né? Tava numa estufa, muitas vezes refrigerada, né? E aí você pega, traz para casa, não tem nada disso, ela vai sentir. Uma planta que sente e vai morrer. Então, para cultivar dentro de casa, sem chance, não existe suculenta. Você tem algumas que você pode cultivar dentro de casa, mas eu até tenho algumas aqui para mostrar, que eu vou falar depois. Mas, mesmo assim, elas requerem um ambiente ventilado, bem luminoso, não é? E que pegue um pouquinho de sol também. Então, eu coloquei aqui alguns passos de como a gente, mais basicamente, né? Porque falar do cuidado com elas requer muito tempo. E aqui é um vídeo curto, então tem que ser uma coisa muito resumida. Então, assim, o sol tem que ser pelo menos 4 horas. Se você der 2 horas de sol da manhã, vai mais ou menos, mas não é o ideal. Elas não vão ficar vermelhinhas, né? Para elas ficarem nessa tonalidade, requer sol pelo menos 4 horas. Não ser em ambiente interno, você pode cultivar em meia sombra, embaixo de uma varanda, né? Numa varanda onde seja bem luminoso, né? Mas que pegue um solzinho ali um pouquinho. Se for a planta de meia sombra, ela vai conseguir sobreviver e ficar bonita. Agora, se for aquela que requer o sol pleno, nem na varanda você vai poder cuidar. Então tem que ser um ambiente mesmo adequadamente ensolarado, luminoso e não muito quente. Se for aquele sol da tarde, geralmente mata, as plantas queimam. Então o sol é assim imprescindível para elas. O substrato você tem que ter um substrato bem drenado. Significa que você molha essa planta, a gente vai fazer a rega uma vez por semana, então você molha, você vê a água escorrer do substrato. Não pode ser, por exemplo, terra vegetal. Você compra terra vegetal, planta na terra vegetal, a suculenta não vai desenvolver, a raiz amolece, apodrece e morre. Então tem que ser um substrato para suculenta. Existem a venda aí em floriculturas e supermercados, você compra substrato para suculentas. Então, é um substrato preparado adequadamente, né? Que não retém a água assim por muito tempo. As regas você pode fazer uma vez por semana. Geralmente, quando o clima está mais ou menos ameno, uma vez por semana tá bom. Mas se estivermos no verão muito quente, onde a temperatura está muito assim, né, que você sente e tal, a suculenta requer que você molhe mais de uma vez por semana. Tem muita gente matando planta porque acha que suculenta é uma plantinha
que ela, né, geralmente é gordinha, ela retém a água dela, mas não, isso aí, muita gente matando por falta de água. Então a suculenta morre por falta d'água porque as pessoas imaginam que elas, né, elas retêm a água, não precisa. Mas na verdade elas precisam ser regadas uma vez por semana, né? Ou então quando o substrato, você põe o dedo no substrato lá, sente que está seco, precisa molhar, né? Os cuidados. Então, se você cuida delas do lado de fora, muita chuva, uma semana de chuva é suficiente para matar. Então, aqui eu tenho todo o cuidado com elas. Se chover uma semana seguida e a próxima semana vai continuar chovendo, eu recolho, tiro da chuva, ponho embaixo onde ela não vai cair a água diretamente sobre ela, né? Então, porque senão também ela não vai resistir. E junto com as chuvas, assim, muita umidade, ela desenvolve muitos fungos. E aí, mesmo que sejam plantas que estejam, né, com os fungicidas em dia e tal, se ela pegar muita chuva, ela vai apresentar problemas com fungo. E fungo mata, além de deixar feia, mata, né? As folhas secas, elas gostam de estarem assim abaixo delas, assim, ó, sempre com as folhas sempre retiradas. Então, se a planta já está com folha morrendo e tal, você tem que tirar, porque ela não gosta. Adubação, você tem que pensar que são elementos vivos, né, que precisam ser alimentadas, além da água, além do ar, além do sol, ela precisa de adubação. Então, geralmente a gente usa o NPK, que é o nitrogênio, potássio e fósforo, que são os elementos básicos. Esses são os elementos básicos, né? A gente que cultiva em produção, além desses elementos básicos, a gente usa ainda micronutrientes, né? Esses são macronutrientes, a gente ainda usa outros elementos mais. Mas se você, apenas para o uso de casa e tal, o NPK, você compra até em supermercado, você vai ver o NPK, você pode passar uma vez a cada 30 dias, você vai ter plantas bonitas e mais saudáveis, né? Não tão vulneráveis a fungos e aos insetos, né, cochonilhas, os verminoides, né, os pulgões. Então, uma planta bem nutrida, com um bom substrato, uma boa drenagem de água, uma boa quantidade de sol e nutrida com os adubos, né, os nutrientes adequados, ela vai estar bem forte e não vai estar suscetível a tantas doenças e pragas e não vai morrer assim. Ela dura muito tempo. Eu tenho suculentas aqui que já tem 5 anos, que elas estão bonitas ainda. Além disso, o ambiente que você vai colocar, então, se for de meia sombra, põe debaixo da varanda, e se for de sol, no sol da manhã. Dentro de casa, algumas por pouco tempo. Nós temos essas assim, avórtias, porque elas podem ficar dentro de casa, elas requerem menos luminosidade, elas se dão muito bem também no sol. Essa, por exemplo, fica no sol, mas numa parte mais assim, onde o sol não é tão aquele sol da tarde, né? Mas ela vai muito bem no ambiente interno também, ó. Essa você pode botar dentro de casa por um tempo, assim, um mês e pouco. Percebeu que ela tá ficando já querendo uma luminosidade, bota lá fora e tal, né? Deixa ela recompor para depois levar para casa novamente. Essa aqui também pode ser dentro de casa, ó. As avórtias. Essa daqui também é uma avórtia. Essa daqui também pode ser dentro de casa, ó. Mas por pouco tempo, assim como eu tô dizendo para vocês, uns 30 dias, e depois tem que botar ela no ambiente de meia sombra. As aloes, nossa, são muitas variedades. E como que a gente faz para reproduzir as suculentas? Não é muito complicado, assim, elas até são muito generosas, né, produzem muitas mudas. Então a gente tem várias técnicas, várias maneiras de reproduzi-las. Aqui a gente pode fazer a reprodução por folhas, ó.
Estão vendo? Aqui são folhinhas tiradas dessa mãe. E olha, todas as folhinhas brotadas. Estão vendo? Que lindo! Elas são muito generosas. E aí, isso aqui tem que ficar em meia sombra também, já um solzinho da manhã, para irem se adaptando. Aqui também eu tenho um outro vaso de reprodução por folhas, ó. Já estão grandinhas, já, tá vendo? E aqui eu tenho o tronco da planta mãe, de onde eu cortei. Eu tirei a roseta principal aqui de cima e olha, aqui as rosetinhas nascendo, ó. Estão vendo? Então, a gente pode fazer as mudas também por estaquia que a gente fala. Então, a gente tira a roseta principal de cima e ela vai no caule, ela vai brotar. Aqui tinha uma roseta principal aqui dentro. Eu tirei a roseta principal e olha quantas mudas no caule dela apareceram, não é? Então, elas são assim, é fascinante o processo de cuidar de suculenta, de reproduzir, de vê-las crescer. Outra planta que a gente pode fazer por folha, por estaca, ó, a jade. Aqui tanto você pode recortar essa parte de cima, a parte de cima brota normal e a parte de baixo vai encher de outras rosetas. Então a gente vai, essas são as principais técnicas de reprodução. Existe também a técnica de reproduzir por semente, então recolhe a semente depois da flor, ou pela polinização. Quando a gente quer fazer novas plantas, mistura uma planta com outra, mas isso é muito complexo, um trabalho muito complexo. Dentro dos cuidados das suculentas, a gente tem, aqui tá uma florida, tá vendo? Com a haste floral, a gente nunca deve deixar a haste floral dela. Então, ela tá aqui, eu já estou para tirar. Como tem muita planta aqui, eu sempre tiro a haste floral. Mas como tem muitas, essa daqui acabou ficando, eu deixei aqui para vocês verem. O certo é a gente vir e tirar a haste floral dela, porque ela enfraquece muito a planta. Então a gente vai, só que aqui, vejam bem que na haste floral tem muitas folhinhas. Cada folhinha dessa é uma nova planta, é uma nova suculenta, não é? E ainda eu posso plantar esse tronquinho, se eu quiser cortar aqui, ó. O tronquinho, eu planto ele também, ele vai reproduzir, se eu quiser plantar por estaquia. E a gente aproveita quase de tudo das suculentas, né? São plantas maravilhosas. Assim, difíceis de cuidar, esses detalhes. A gente tem gente que fica muito triste quando vê a planta morrer, eu também fico, mas eu já acostumei, né? Eu quero que elas... Converso com elas, quero que elas sempre estejam bonitas, sempre se reproduzam, mas às vezes acaba uma ou outra adoecendo e eu olho e digo, bom, daqui a pouco já vem uma outra, né? Então, é esse processo. É muito assunto para a gente discorrer em pouco tempo. Por enquanto, o que eu podia dizer para vocês é isso. Uma coisa que eu lembrei agora muito importante é o vaso. O vaso que vocês plantarem, a suculenta, ele tem que ser um vaso furado, tá? Para que tenha drenagem da água, né? Não adianta você ter um substrato leve, drenado, mas se você botar num vaso que não tenha furo, a água vai permanecer ali dentro e vai amolecer a raiz e apodrecer a raiz e a planta vai morrer. Então, os vasos têm que ser furados. Elas podem ser plantadas em vasos plásticos ou de cerâmica. Elas se desenvolvem bem. Aqui mesmo essas pequenininhas estão no vaso de cerâmica, essas outras todas em vasos plásticos, que é muito fácil da gente encontrar aí no mercado, né? Então, o cuidado é esse. Aqui sempre eu passo fungicida, eu passo os herbicidas, né? Acaricidas, para que a gente tenha elas sempre bonitas, a gente tem que ter todo esse cuidado. Tá bom? Se forem usar fungicidas, tenham cuidado de usarem luvas, de protegerem a respiração, né? Tem que usar uma máscara adequada, mas como vocês vão ter poucas plantas, é somente para o ornamento da casa, não vai ter essa necessidade toda. Uma outra coisa que vocês podem fazer para ficarem mais informados, assim, despertar para o cultivo das suculentas, que é uma coisa muito boa. Quem começa é bem difícil deixar, então vocês podem assistir no YouTube, tem muitos vídeos
com os vídeos, como cuidar de suculentas para iniciantes. Faz uma busca aí no YouTube, vocês vão ver que tem muitas informações. Tem muitas informações, muitas pessoas disponíveis, dispostas a ajudarem, a estarem dizendo, né, para que a gente saiba, aprenda um pouquinho a cuidar e sempre tenha essas belezas, né, essas maravilhas com a gente, embelezando a nossa casa e a nossa vida e a nossa alma. Então isso por enquanto. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho, né? E fico à disposição aqui da Zezé, as perguntas, se vier alguma pergunta, posso responder depois, mandar para ela. Tá bom? A gente vê um jeito. Muito obrigada.